graça e paz sejam com todos, da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Somos bem-vindos à presença do Todo-Poderoso, acolhidos em amor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e desfrutamos juntos desde já de um tempo de graça, paz, de comunhão e edificação. Tem início o culto que ao Senhor pertence, que somente a Ele é devido, que só a Ele nós tributamos e nele tomamos parte, imbuídos de santa alegria. Eu convido você a um momento de preparação, de introspecção, de enlevo espiritual, em que estamos elevando os nossos pensamentos ao alto, sendo conduzidos na instrumentalidade da nossa querida irmã, a organista Gisele Santana. Acolhamos ao prelúdio, desde já, em espírito de devoção. Em espírito de adoração e louvor a Deus, nós vamos fechar os nossos olhos, vamos baixar a fronte, vamos elevar o coração ao alto, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, como é bom desfrutarmos deste tempo em que somos edificados por Ti, no agir do Espírito Santo e em nome de Jesus. E é na mediação do Teu Cristo que desde já ensejamos a Ti toda a adoração e todo o louvor que tão somente a Ti havemos de tributar, pois és o Deus único e verdadeiro, és o soberano Senhor de terra e céus, és o Rei dos reis, o Deus de nossas vidas, o autor de nossa salvação, pois enviaste a este mundo a teu Filho Jesus, que fazendo-se homem habitou entre nós, experimentando em sua própria carne as agruras de ser humano e morrendo a nossa morte em nosso lugar, outorgou-nos a redenção de nossos pecados e por meio de sua ressurreição deu-nos penhor de nossa própria vitória e vida eterna. Bendito sejas, nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos, exaltamos o teu nome, Pai, e rogamos-te que acolhas as nossas orações, pois feitas no nome santo do teu Cristo, Jesus, o Messias prometido, Senhor e Salvador da Igreja. Amém. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia. Nós estamos visitando as páginas do Antigo Testamento, do livro dos Salmos. Estamos abrindo juntos no Salmo de número 71. É um texto indicado pelo Lecionário Cristão para a nossa leitura neste 21º domingo do tempo litúrgico chamado comum. Estamos juntos no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, no Salmo de número 71, onde leremos o trecho que vai do seu versículo número 1 ao versículo de número 6. E esta palavra há de nos inspirar, falando-nos ao coração. Estamos no Salmo 71, versos de 1 a 6, palavra que diz assim: Em Ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por Tua justiça e resgata-me, inclina-me os Teus ouvidos e salva-me. Sê Tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois
Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel, pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em Ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno, Tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Disse o salmista: em Ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Ora, o salmista tem a plena convicção de fé de que, se é no Senhor que busca refúgio, não o fará em vão. Estamos falando do Deus amor, do Deus fiel, do Deus que está sempre de braços abertos para nos acolher, sempre com mãos estendidas para nos abençoar e que tem continuamente apelado aos nossos corações para que aqueçamos ao seu doce chamado e nos entreguemos aos seus cuidados. É o que faremos desde agora. Onde você está, se você puder fazê-lo, dobre os seus joelhos, poste-se assim ante o trono da graça do Todo-Poderoso Deus. Coloque diante dele os seus motivos de súplica e de intercessão. Apresente-lhe a confissão de sua miséria, de seu pecado e receba das mãos divinas o renovo da graça que é sem par. Faça tudo isto no silêncio do seu coração e Deus, por certo, ouvirá e dará resposta à singela voz de seu clamor. Senhor Deus, Pai bendito, às Tuas mãos temos confiado os nossos cuidados, nossas vidas, a inteireza de nosso ser. E sabemos que, procedendo assim, agimos com sabedoria, consoante a sabedoria que vem do alto e que recebemos de Ti mesmo na instrumentalidade do Teu Espírito Santo. Nós temos por certo que nas Tuas benditas mãos nossas vidas repousam seguras e delas não há quem nos possa arrebatar. Que assim seja. Rogamos-te, Senhor, que continues conosco e dando-nos de contínuo da Tua mercê, fortalecendo em nosso seio esta fé viva que é dom de Ti e que nos move sempre adiante, seguindo os passos do Cristo e trilhando o caminho que é Teu. Estende a Tua benesse aos nossos queridos e dispensa sobre todos os nossos amados as Tuas copiosas chuvas de bênçãos, e o nosso coração muito se alegrará em Ti, e os nossos lábios se encherão de louvores, proclamando a todos aquilo que fazes em favor dos que Te pertencem. E que assim as nossas vidas, tocadas e transformadas pelo Teu agir benéfico e salvífico, sirvam como um eloquente testemunho de tudo aquilo que realizas pela Tua Igreja, a fim de que o Teu nome em nosso meio seja exaltado e de que o Teu testemunho alcance então os corações de muitos, a fim de transformá-los também. Intenso será o nosso gozo, plena será a nossa alegria, e tudo isso nos fará transbordar continuamente em palavras e atos de exaltação a Ti e a Ti somente, ó Deus de toda graça e de toda a nossa salvação. Esta é a oração que fazemos-te em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor bendito. Amém. Guia-me, Senhor, guia-me na retidão.
Este é o nosso anseio fundamental, este é o pedido que faz o coro Aideia Moraes na forma do canto. Guia-me na retidão é obra coral de Samuel Sebastian Wesley, entoada pelo nosso coral, com o acompanhamento da organista Gisele Santana. E em espírito de adoração, ainda envolvidos nesta atmosfera da contrição, é que acompanhamos o canto de nossos irmãos. O sustento da igreja vem da mão do Senhor, mas ele se concretiza, se materializa na fidelidade dos seus membros, que na instrumentalidade do Espírito Santo remetem os seus dízimos e as suas ofertas regularmente, a fim de que jamais falte provimento à casa de Deus. E assim, a nossa igreja tem feito frente a inúmeros desafios, tem investido nas suas frentes de trabalho e tem prosseguido no cumprimento de sua missão, não apenas aqui no bairro de Copacabana, mas aonde mais o Espírito lhe tem dirigido, para que se cumpra a vontade do Todo-Poderoso Deus, assim na terra como no céu. Você, que é parte desta família na fé, tem o privilégio e a responsabilidade também de envolver-se nesse mover. E nesta hora, a própria liturgia do culto lhe enseja uma oportunidade para fazê-lo. Você, nesse momento, vê na sua tela os dados da nossa conta bancária. E através destes dados pode fazer o seu Pix, a sua transferência, tudo de forma prática e segura. E o mais importante, você pode participar deste ato que faz com que nos tornemos partícipes da obra do Senhor. O Deus que não necessita de nós, nem tampouco dos nossos recursos, mas que generosamente, em amor, tudo nos dá, inclusive meios para servi-lo. Não fique de fora, não se prive de usufruir desta bênção. Afinal, melhor é dar que receber. E quem diz isso é a própria palavra de Deus. Feche os seus olhos, vamos elevar o coração a Deus, vamos falar-lhe mais uma vez em oração.
Senhor Deus, te agradecemos porque erigiste a tua igreja, abrindo-lhe as portas, e as portas do inferno jamais puderam e nem jamais poderão prevalecer contra ela. Aqui estamos, no lugar onde nos puseste, servindo-te com afinco, e na dedicação de nossos dízimos e ofertas, nós reafirmamos o nosso desejo de continuarmos empenhados nesta causa que é tua, como instrumento nas tuas mãos para o cumprimento da tua vontade. Rogamos-te, Senhor, que abençoes estes recursos, que faças com que eles se multipliquem e que, assim, a tua obra prossiga aqui como tu queres, para a expansão do teu reino, a glória do teu nome, a bênção de muitos. Abençoa também a cada ofertante, a cada dizimista, a fim de que nada jamais lhes falte, e que tenham sempre olhos sensíveis para reconhecer o teu agir em suas vidas e para que possam, então, bendizer-te por tudo o que fazes. Esse é o nosso desejo, Senhor, esta é a nossa oração. Ela é feita em o nome de Jesus, o Cristo, nosso Salvador. Amém. Eu convido você a mais uma vez abrir comigo a sua Bíblia e nós estamos visitando novamente as páginas da Escritura, porém agora no Novo Testamento. Vamos ao terceiro livro do Novo Testamento, que é o Evangelho de Lucas, e vamos localizando nele o capítulo 7. O texto da nossa reflexão está contido entre os versículos de número 1 e 10. Encontre na sua Bíblia, no Novo Testamento, o Evangelho de Lucas. Encontre nele o capítulo 7. E aí leremos do versículo 1 ao versículo 10, palavra que diz assim: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. E tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa os que foram enviados, encontraram curado o servo. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. A passagem que nós acabamos de ler está ambientada numa cidade chamada Cafarnaum, que não era assim uma cidade tão pequena que fosse desimportante, mas naturalmente não era assim tão grande e vistosa como era a cidade de Jerusalém. Mas chama-nos a atenção o fato de que, segundo a narrativa, ali acha-se um centurião. O nome dessa personagem não nos foi transmitido, não sabemos como ele se chama e, portanto, não sabemos direito quem ele é. Mas as informações que o texto nos dá a seu respeito são interessantes.
E elas são suficientes para que percebamos que esta é a figura central do relato. Ainda que só atue nessa narrativa na sua segunda metade, mas é a figura que polariza toda esta passagem. E para bem apreciarmos tudo aquilo que se dá e que orbita em volta dele, a primeira coisa que nós precisamos tratar é: bom, e o que é um centurião? Eu digo a você, um centurião é um oficial do exército romano. Estamos falando dos tempos do Novo Testamento, quando Roma já se espalhou por todo o mundo, conhecido, por assim dizer, e já se avulta como o maior império que o mundo havia conhecido até então. Toda aquela região do corredor palestinense estava debaixo do domínio romano. E o centurião é uma figura representativa desse mesmo domínio. Ele é chamado assim porque acha-se incumbido de uma centúria. E uma centúria é um grande destacamento de soldados, por assim dizer. Roma não mantinha os seus exércitos espalhados por todos os limites do seu império, porque isso era muito custoso. Manter tropas estacionadas e especialmente em rincões tão distantes, basta você pensar um pouco sobre a distância geográfica que separa a Itália da Palestina. Bom, manter tropas alocadas assim é algo bem dispendioso, difícil de manter financeiramente e só se impunha como necessidade em localidades onde percebia-se um risco maior de insurreições. Talvez a localidade de Cafarnaum tivesse esse perfil. Na verdade, as comunidades judaicas foram objeto de muitas tensões durante aquele período. E a presença do centurião e, por inferência, de uma centúria naquele lugar, bom, corrobora-nos essa hipótese. Seja como for, o centurião é, portanto, uma figura que evoca o poder estrangeiro que se impõe sobre aquela população por meio da força e do terror que advém das suas armas. Sim, Roma vinha há tempos perpetrando o ideal da sua paz, uma paz que se estabelecia através do medo que as populações dominadas tinham face ao poderio do dominador. O centurião, portanto, a princípio, será para nós uma figura evocativa de tudo isto, da dominação de um povo estrangeiro, da opressão que impõe sobre os dominados, do terror que advém deste mesmo poder. E segundo o texto, este centurião possuía um servo a quem devotava grande estima e que naqueles dias achava-se doente. Não se sabe há quanto tempo e nem se sabe qual a natureza da sua enfermidade, mas sabe-se que era grave, porque segundo o versículo de número 2, este servo se achava quase à morte.
Parece-nos que, à luz do que sabemos, conforme o texto nos relata estes acontecimentos, e conforme a noção de que a medicina, então, é algo ainda muito incipiente e muito distante da realidade que conhecemos hoje no século XXI, parece-nos que o quadro deste servo está para além das possibilidades de enfrentamento daquele paciente e mesmo do centurião, que é seu senhor. A gente sabe que o centurião, sendo quem é, desempenhando o papel que desempenha, ocupa, por certo, uma posição privilegiada dentro daquela estrutura social. Mas, a despeito disto, aparentemente, vinha se sentindo impotente diante do problema que não encontrava meios para solucionar. É então que vai chegando àquela localidade a fama de Jesus. Jesus de Nazaré, que vem nessa longa marcha desde o norte das bandas da Galileia dos gentios, rumando em direção a Jerusalém, passando de vila em vila, de cidade em cidade, de lugarejo em lugarejo, dizendo coisas inauditas, realizando feitos miraculosos, chamando muito a atenção das pessoas para si e provocando admiração. A fama acerca deste pregador itinerante e operador de milagres alcança o centurião, que logo move recursos para trazê-lo a si. O centurião vislumbra em Jesus uma possibilidade de enfrentamento do problema que jaz em sua casa. Quem sabe este tal pregador itinerante e operador de milagres não possa efetuar a cura que os médicos se veem incapazes de produzir. É então que, segundo o versículo de número 3, ele se serve de anciãos dos judeus que vão em seu nome ao encontro de Jesus pedir-lhe que cure o tal servo. Ora, para que você entenda o que está acontecendo aqui, eu preciso lhe falar destes anciãos, cujos nomes também não são apontados. Aliás, nada se diz a seu respeito, salvo que foram, de fato, cumprir aquilo que o ancião maior, o centurião, lhes designara fazer. Mas estamos falando aqui da cultura partilhada pelas comunidades do Antigo Oriente Próximo, em que a figura do idoso é enxergada de uma maneira bastante diversa do modo como é enxergada hoje em nossa cultura ocidental. Vivemos uma realidade estranha em que o idoso é desprestigiado, desconsiderado, menosprezado. Isso se agravou de tal maneira que foi necessário conceber leis para minimamente assegurarmos aos idosos o que eles possuem por direito. Daí advém todo um código legal, o Estatuto do Idoso. Mas no mundo antigo, e especialmente entre as culturas do Antigo Oriente Próximo, a coisa se processava ao inverso disto. A figura do idoso é a figura reverenciada e desprestigiados são os jovens. Sim, porque o jovem não tem vivência, o jovem não tem experiência, o jovem é, portanto, destituído de sabedoria e é então julgado por inapto para gerir a experiência do viver. Quem o faz é o idoso ou o ancião, porque esse já viveu bastante, esse já experimentou bastante, esse conhece, esse detém saber, esse sim
é capaz para assumir as rédeas não apenas da própria vida, mas da comunidade e dirigi-la. O ancião é o chefe da família, o ancião é o chefe do clã, o ancião é o chefe da tribo, os anciãos regem a comunidade. O que está acontecendo aqui é que o nosso centurião, como instância superior de autoridade naquele lugar, por força das circunstâncias em que a comunidade se vê debaixo do jugo do dominador romano, o centurião recruta os líderes da comunidade e faz deles garotos de recado. Ele recruta aquelas que são as lideranças legítimas e reconhecidas pelo povo e coloca-as debaixo do seu próprio jugo. Envia-os para que falem em seu nome aquilo que ele quer dizer e cumpram uma tarefa que, a rigor, competia a ele mesmo. Torna os líderes em servos. E eles, eles obedecem. Nesse ponto da narrativa, considerando tudo aquilo que de antemão sabemos sobre os romanos e a dominação que impunham, sobre o centurião enquanto representante desse poder dominador e sobre as legítimas figuras dos anciãos, eu confesso a você que a minha antipatia em relação à figura desse centurião se avolumou sobremaneira. Quem é esse homem? Ou antes, quem ele pensa que é? A minha dificuldade nesse ponto da leitura em relação a essa personagem é muito grande. Ela não alcança simpatia minimamente aos meus olhos. Mas não devemos nos precipitar, porque este quadro vai se modificando significativamente a partir do verso 4. Quando, segundo o texto, aqueles anciãos comissionados pelo centurião chegam-se a Jesus e com instância, ou seja, insistentemente, lhe suplicam dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, ou ele é digno de que lhe concedas essa graça. Sim, o ancião maior, o centurião que nos enviou até você, ele é merecedor do seu favor. Eu confesso que a minha dificuldade ainda não se dissipou, porque, pensando friamente, eles poderiam perfeitamente estar dirigindo a Jesus estes enfáticos apelos. Eles poderiam, sim, estar sendo tão insistentes, movidos pelo medo. Ora, quem seriam eles para desobedecer à ordem do centurião, para recusarem-se a atendê-la? Quem ousaria desrespeitar a sua autoridade, deixando de submeter-se ao seu poder de mando? Eles têm medo do centurião. É por isto que falam assim. Bom, será? Veja como prossegue esse discurso no verso 5. Eles afirmam: ele é amigo do nosso povo. Ele mesmo nos edificou a sinagoga. Isso chama a atenção. Eles estão usando palavras muito significativas. Eles primeiro dizem que o centurião é digno de receber o favor de Jesus. Em seguida, dizem que ele é um amigo do povo, ainda que seja um representante do poder romano. E, por fim, eles dizem que foi o próprio centurião o responsável pela construção da sinagoga local. A sinagoga era um elemento absolutamente fundamental para a vivência da fé, da espiritualidade, da piedade judaica então. Era o local de encontro da comunidade,
Assim como a igreja é para nós o lugar da assembleia, onde nós lemos as Escrituras juntos, onde nós meditamos conjuntamente no significado dela, onde nós oramos falando com Deus, intercedemos uns pelos outros. Bom, a sinagoga funcionava também assim. Era o local onde as pessoas se reuniam toda semana para ler a Torá, meditar na Torá, orar à luz da Torá. E diz o texto, segundo a palavra daqueles anciãos, que o centurião fora ele mesmo o responsável pela construção da sinagoga. Eu ainda me sinto desconfiado. E ainda ousaria dizer, mas ele faz isso por interesse político. Ele está tentando contemporizar, acomodar as tensões, angariar alguma simpatia do povo e inibir, assim, iniciativas rebeldes e coisa que o valha. Eu não confio ainda neste centurião. E talvez tudo isto que os anciãos digam seja, na verdade, um reflexo de que se deixaram persuadir pelo seu engodo. Conhecemos a política romana, a política do pão e do circo, e talvez isto que estamos aqui verificando seja mais um reflexo dela. Será? Bom, é perfeitamente cabível supormos que aquelas pessoas pudessem se deixar enganar pelo centurião e por tudo aquilo que Roma realiza através dele. Mas Jesus, não. Jesus jamais se enganaria com quem quer que seja, pois é divino e olha para além das aparências o que se passa no coração dos homens. E segundo o versículo de número 6, Jesus foi com eles, acompanhou os anciãos e já perto da casa, o centurião enviou amigos que o interceptaram a meio caminho. E eles diziam, em nome do seu chefe, Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres em minha casa. Opa, essa palavra surpreende. Essa palavra muda bastante a nossa percepção, não apenas dos acontecimentos, mas da personagem central em particular. Está dizendo o centurião, através dos seus amigos enviados em seu nome, que não se sente digno de acolher a Jesus em sua casa. Pensemos com frieza. Quem é Jesus? À luz da figura desse centurião. O centurião é um alto oficial do Império Romano, do seu exército. É o comandante de uma centúria que está estacionada naquela localidade como um poder superior para garantir a manutenção da ordem e a submissão de seus cidadãos e território ao poderio de César. O centurião é uma figura, portanto, que está num patamar elevado da estrutura social, que goza de autoridade, de poder, de mando e decisão, de indizíveis privilégios. E quem é Jesus? Alguém que vem de longe, de uma terra desprezada do norte, é um pregador itinerante, de procedência pouco conhecida. Qual foi a escola de rabinos que frequentou? Qual o título que legitima a sua atuação? É um pregador do povo? É um andarilho, operador de milagres que podem perfeitamente ser vistos com suspeição? Alguém que sequer é dali? Que não tem uma casa, um pouso, que não tem recursos, que anda vestido com a roupa do corpo, que não carrega nada consigo e aparentemente depende da caridade alheia. Ora, quem é Jesus na sua aparente pequenez, dada a aparente grandeza do centurião? Nada, ou ninguém. Mas
O que este centurião manifesta na sua fala acerca da percepção que tem destas coisas é completamente o oposto disto. Ele se coloca debaixo de Jesus, mas tão inferior a ele que diz: eu não sou digno sequer de que entres na minha casa. É este centurião, portanto, uma figura humilde? É isto que estamos constatando? Avancemos. O verso 7 prossegue no seu discurso, dado de forma indireta, porque não ousou comparecer perante Jesus, mas enviou emissários em seu nome. Ele diz no verso 7, é por essa razão que eu mesmo não me considerei digno de ir ao seu encontro. Ele está agora explicando que não fez os anciãos de garotos de recados, mas colocou-se debaixo deles. É como se dissesse: olha, eu não sou digno de estar na presença de Jesus, mas vocês são mais nobres, vocês são mais dignos que eu, façam isso em meu nome. Estamos diante de uma figura muito interessante e algo controversa. Estamos diante de um centurião humilde. Mas não apenas isto. Um centurião que mostra a virtude da humildade e ainda que demonstra fé no poder de Jesus. Porque recorre a Jesus como alguém que tem poder. Poder para curar o seu servo, para mudar uma realidade que mesmo ele, com toda a sua autoridade, com todo o seu poderio, com toda a sua influência, não se via capaz de enfrentar. Ele reconhece a grandeza de Jesus e a sua dignidade. Ele reconhece o poder de Jesus, mas ainda a autoridade de Jesus também. Ele diz: manda apenas com uma palavra e o meu rapaz será curado. De que valeria Jesus ser tão grande e digno? De que valeria Jesus ser tão poderoso se não tivesse a autoridade, as competências, a legitimidade para fazer o que ele espera? Mas ele o reconhece, sim, como dotado desta autoridade, como dotado desta competência, como dotado dessa legitimidade, e explica o seu raciocínio de forma tão simples, mas tão eficaz, dizendo, verso 8, eu também sou um homem sujeito à autoridade, eu sei o que é isso. Eu tenho soldados que estão debaixo das minhas ordens. Eu digo a um vai, ele vai. Eu digo a outro vem e ele vem. Eu digo a um terceiro faz assim e ele faz. A lógica dele é perfeita. Jesus é dotado de poder e de autoridade para que este seu poder atue. E ele entende que se for da vontade de Jesus e ele o determinar, o seu servo, pelo seu poder, será alcançado pela sua graça divina e terá a sua saúde restaurada. Humildade, fé, a percepção da grandeza de Jesus e da própria pequenez, a percepção do poder de Jesus e da nossa insuficiente capacidade, a percepção da limitada competência de que dispomos e da soberana autoridade dele. Jesus apreciou muito esta atitude. E aqui no versículo 9, testemunhamos algo que é bastante raro nas páginas do Novo Testamento. Um elogio feito por Jesus àquela personagem. Sim, disse-nos o texto que Jesus se admirou dele e, virando para a multidão que o acompanhava, disse: eu afirmo a vocês, nem mesmo em Israel, ou seja, no seio do seu povo, nem mesmo em Israel, encontrei uma fé como esta aqui. A fé do centurião se torna um paradigma.
E a figura que, a princípio, pelos nossos próprios preconceitos, nos parecia suspeita e mesmo reprovável, se afigurou como grande exemplo de virtude a ser imitado por nós. E perguntemo-nos, está bem, e o que aconteceu então com o servo? Ora, voltando para casa os que foram enviados, diz o verso 10, encontraram curado o servo, porque assim atua o poder de Deus diante desta fé, que manifesta-se na pessoa do centurião e que pode e deve ser compartilhada também por nós. Uma fé que contempla a humildade, o reconhecimento da grandeza de Jesus, de sua indizível dignidade e de nossa miséria e pequenez também. Uma fé que se fundamenta na percepção do poder de Deus, cuja grandeza não se pode medir, e de nossa franca incapacidade para enfrentarmos o que quer que seja. Uma fé que se fundamenta na percepção da autoridade de Jesus, a quem foi confiada toda a autoridade nos céus e na terra, e da nossa perceptível incompetência para gerirmos qualquer coisa que venha às nossas mãos. De nós mesmos nada podemos realizar a contento, mas temos um Deus que é conosco, que é por nós e que na pessoa de Jesus Cristo convida-nos a si, para que desfrutemos do seu maravilhoso agir em nossas vidas e nas vidas dos nossos queridos. Basta que para tal tenhamos fé, e pela fé é que viverá o justo. Que assim seja, que você possa abraçar esta mesma fé e hoje ver-se por ela transformado na inteireza do viver, para a glória do Todo-Poderoso, para a sua alegria também. No poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória, glória nas alturas. Assim cantaram outrora os anjos, assim canta também o coro Aidea Moraes. Glória de Franz Joseph Haydn nas vozes do nosso grupo, com acompanhamento da organista Gisele Santana. Participemos deste ato de louvor e em espírito e em verdade o façamos.
Passando a um tempo de comunicações, quero destacar que a nossa mocidade realizou no sábado, dia 16 de agosto, um piquenique que contou com a presença da nossa garotada e proporcionou a eles um tempo muito precioso de comunhão, de edificação mútua, de alegria, uma tarde dedicada ao convívio gostoso que a gente só consegue experimentar ali mesmo, no seio da família da fé. Você está vendo algumas imagens aí que registram momentos deste encontro e outras tantas você encontrará nas nossas mídias sociais, aqui no Instagram, no Facebook, nos nossos grupos de WhatsApp também. E você pode acessar esses conteúdos, deixar o seu like em cada uma dessas postagens e impulsioná-las, compartilhando-as com quem você ama e ajudando a gente a expandir essa nossa atuação através da internet. Afinal, estamos falando um pouco daquilo que Deus tem feito em nosso favor e dizendo ao mundo, olha, Ele tem muito a fazer por você também. Vamos levar adiante a bandeira do Evangelho e que Ele nos abençoe em nome de Jesus. E o nosso querido pastor auxiliar, o reverendo Euler Clayton, acha-se ainda em gozo das suas férias parciais e por isso justifica-se a sua ausência nesta celebração. Mas nesta semana ele já retorna às suas atividades aqui no campo que Deus lhe designou e o nosso desejo é que venha plenamente refeito, revigorado nas suas energias para prosseguir servindo a Deus e fazendo com alegria. Ao longo de todo esse tempo, nós nos lembramos do pastor em oração e continuaremos fazendo assim, rogando a Deus que revista o seu ministro com a unção do Espírito Santo dia após dia, capacitando-o para toda sorte de boa obra em o nome do Senhor. Nós chegamos ao final desta celebração e eu convido você a orarmos juntos como aprendemos de Jesus. A chamada oração dominical, a prece do Pai Nosso, que une todos os cristãos de todos os lugares e épocas à oração da família da fé. Olhos fechados, corações unidos, numa só voz, digamos juntos assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, hoje e eternamente. Amém.